e muito mais. Não esqueça de deixar seu like. Então solta a nova intro do canal. Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá durante o reinado de seus últimos monarcas, no período de declínio e queda do Reino do Sul, nos séculos 7 e 6 a.C. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio do povo judeu. Neste vídeo, conheceremos o que a Bíblia diz sobre quem foi Jeremias. Jeremias foi filho de Ilquias e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim, em aproximadamente 650 a.C., no período final do reino do rei Manassés de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Jeremias era um sacerdote, além de ser um profeta, e viveu num dos períodos mais conturbados da história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte com capital em Samaria, já havia caído há pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. O nome Jeremias pode ser escrito de duas formas diferentes. Em hebraico, uma mais longa, Yermeyahu, e outra mais curta, Yermeia. No grego, o nome Jeremias aparece como Jeremias. Existem duas possibilidades para o significado desse nome. Jeremias pode significar o Senhor edifica, no sentido de exaltar, ou o Senhor lança. Considerando também o significado do nome do pai do profeta Jeremias, Ilquias, que significa em hebraico o Senhor é a minha porção, pode ser entendido que a família de Jeremias era fiel ao Senhor mesmo durante as terríveis práticas idólatras durante o reinado de Manassés. Durante sua infância, os reinados de Manassés e Amon foram marcados pela apostasia e idolatria, conforme 2 Reis, capítulo 21. O próprio Manassés anulou completamente as reformas iniciadas por Ezequias, seu pai. Apesar disso, na cidade sacerdotal de Anatote, Jeremias teve contato com a tradição religiosa de seu povo e cresceu em um lar temente e obediente a Deus, onde foi instruído na lei e recebeu também profundo conhecimento das profecias de profetas anteriores, como Isaías, Amós e Oséias. Se a situação interna em Judá era lamentável por conta do declínio religioso e o paganismo, o ambiente internacional também era bastante movimentado, com um clima de constante tensão envolvendo os assírios, os egípcios e os babilônios. Esse era o cenário em que Jeremias passou seus primeiros anos. Quando o rei Manassés morreu, provavelmente Jeremias tinha cerca de 10 anos de idade. Amon, o filho de Manassés, governou por 2 anos entre 642 e 640 a.C. Depois, quem assumiu o trono foi o jovem Josias, que governou entre 640 e 609 a.C. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias, em 627 a.C. Na descrição de sua convocação, podemos perceber a forma soberana com que Deus o chamou. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. A resposta de Jeremias diante do chamado de Deus foi a de que ele era incapaz para desempenhar tal tarefa, pois não passava de um menino. Essa foi a mesma objeção feita por Moisés
conforme o livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Também semelhante à observação do rei Salomão quando assumiu o trono de Israel, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. A resposta de Jeremias, além de indicar uma possível idade prematura para exercer tamanha responsabilidade, também pode significar que ele ainda era espiritualmente e socialmente imaturo, uma pessoa humilde e que não possuía autoconfiança. Diante da objeção do jovem Jeremias, o Senhor o tranquiliza dizendo: não temas. Jeremias capítulo 1, versículo 8. O Senhor o avisou que ele falaria tudo o que lhe fosse ordenado, mas também prometeu que estaria com ele durante os terríveis anos de aflição que se aproximavam. O profeta Jeremias exerceu seu ministério num período de pelo menos 40 anos, desde a sua chamada em 627 ou 626 a.C., até pouco depois da queda de Jerusalém, em 587 a.C. Assim, o profeta Jeremias profetizou durante o reinado dos reis de Judá, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Um fato bastante interessante é que o ano de início de ministério do profeta Jeremias foi marcado por grandes reviravoltas internacionais que marcaram a história mundial entre 627 e 626 a.C. Arsurbanipal, o último grande rei da Assíria, e Candalano, o governante da Babilônia, morreram, e Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, aproveitou o momento e se tornou o rei da Babilônia, o que acabou culminando na conquista da Síria em 612 a.C. e no florescer do Império Babilônico como a maior potência mundial em 605 a.C. O ministério do profeta Jeremias começou em Anatote e provavelmente ele permaneceu ali durante alguns anos. Durante esse período, talvez ele parecesse ser um profeta insignificante de um pequeno vilarejo. Existe um período de silêncio no ministério de Jeremias, cerca de 13 anos, aproximadamente 621 a 609 a.C., onde não há informações sobre a sua vida. Provavelmente, durante esse período, ele migrou de Anatote para a capital, Jerusalém. Após a morte de Josias, Jeoacás foi colocado no trono de Judá, mas este reinou por apenas 3 meses, sendo deposto pelo faraó Neco, para servir aos interesses do Egito. Em seu lugar foi posto Jeoaquim. O profeta Jeremias era contra a liderança de Jeoaquim, sendo que foi nos primeiros anos de seu governo que o profeta proclamou o importante sermão no templo, que resultou em seu banimento do templo e quase lhe custou a vida. Jeremias também profetizou a morte de Jeoaquim. Jeremias capítulo 22, versículo 18 ao 19 e Jeremias capítulo 36, versículo 30. Depois da morte de Jeoaquim, seu filho Joaquim assumiu em seu lugar, mas governou por apenas 3 meses antes de ser levado para a Babilônia. Em seu lugar, Nabucodonosor colocou Zedequias. Nessa época, o Egito e a Babilônia estavam disputando o controle daquela região, e o profeta Jeremias repetidamente profetizou acerca da vitória da Babilônia, insistindo que qualquer esforço para resistir ao avanço da Babilônia, mesmo recorrendo a uma possível aliança com o Egito, seria inútil, pois a Babilônia era um instrumento nas mãos de Deus para executar o seu juízo. Claro que esse seu posicionamento lhe rendeu perseguições, conforme Jeremias capítulo 37 e Jeremias capítulo 3, versículo 17. Apesar do ministério do profeta Jeremias ter sido bastante longo, sua mensagem principal é muito clara e podemos pontuá-la da seguinte forma: o profeta Jeremias convocou o povo ao arrependimento a fim de evitar o julgamento divino.
Depois, o profeta Jeremias avisou que o tempo de arrependimento havia se esgotado e que Judá sofreria o juízo de Deus. Tal juízo seria muito severo, pois implicava na perda da terra prometida. Jeremias profetizou que o cativeiro babilônico seria inevitável e que Jerusalém cairia diante de Nabucodonosor. Jeremias mostrou, através de sua mensagem, que Judá mereceu o cativeiro por causa dos graves pecados, sobretudo a idolatria, que persistiram em cometer. O profeta Jeremias anunciou que o templo em Jerusalém não poderia proteger os judeus do julgamento iminente. Jeremias também profetizou que Deus salvaria um remanescente do seu povo por meio do exílio, pois quando o período de cativeiro terminasse, haveria uma maravilhosa restauração sob uma nova aliança. O Novo Testamento nos mostra que essa promessa encontra seu cumprimento em Cristo, conforme Lucas capítulo 22, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25 e Hebreus capítulo 8, versículo 6, Hebreus capítulo 9, versículo 15 e Hebreus capítulo 12, versículo 24. Quando lemos a profecia do profeta Jeremias, registrada em seu livro, entendemos que sua mensagem serviu para lembrar os exilados sobre os motivos que lhes conduziram às provações que estavam enfrentando e assegurar-lhes que, ao se arrependerem, eles voltariam para Jerusalém e desfrutariam de grandes bênçãos. Jeremias exerceu todo o seu ministério de maneira vigorosa, mesmo diante de muitas aflições. Ele teve uma vida bastante solitária, muito por conta da mensagem impopular que transmitia, conforme o livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 17. Durante seu ministério é possível perceber a forma com que ele se envolveu pessoalmente com sua mensagem, de modo que ele sentiu, antes do próprio povo, agonia diante da aproximação do cativeiro babilônico, além de também sentir a fúria do Senhor sobre o pecado do povo. Jeremias foi proibido pelo Senhor de se casar e formar uma família, isso para servir como um sinal das transformações que o exílio resultaria na vida cotidiana do povo. Jeremias experimentou angústias tão grandes durante sua vida que, por conta de seu lamento, ele ficou conhecido popularmente como o profeta chorão. O profeta Jeremias foi preso e teve sua vida ameaçada várias vezes, pois a mensagem que proclamava fazia com que ele se colocasse em oposição à liderança de Judá. Às vezes, Jeremias parecia que detestava sua missão, pois ela lhe ocasionava grandes problemas, inclusive com seus parentes e conhecidos. Ele era alvo de zombaria e todos o amaldiçoavam. Com base nos detalhes registrados por Baruque, seu escriba, é possível perceber que Jeremias tinha uma personalidade forte, repleta de contrastes. Ele era um homem honesto, um profundo observador analítico, gentil, afetuoso e, ao mesmo tempo, inflexível. Apesar de se lamentar com frequência, o profeta Jeremias era uma pessoa otimista e de oração. Ele superou qualquer timidez que pudesse ter no início do seu ministério e suportou a hostilidade, a solidão, a angústia e até mesmo a sensação do aparente fracasso. Diante de um sofrimento tão intenso, o profeta Jeremias, em algumas ocasiões, não conseguia entender por que estava sendo submetido a tudo aquilo, chegando até mesmo a acusar o Senhor de tê-lo enganado e desejar a morte. Todavia, no fim, o profeta entendeu que Deus é soberano e controla todas as coisas. Após a queda de Jerusalém, a fama de Jeremias já havia se espalhado até mesmo na Babilônia, e o rei Nabucodonosor o deixou em Jerusalém para ficar com o restante dos judeus que não foram levados para a Babilônia.
profeta Jeremias, então permaneceu ali até que o governador de Judá, Gedalias, foi assassinado por Ismael, um fanático judeu. Temendo uma represália dos babilônicos, muitos judeus fugiram para o Egito, mesmo contra as advertências de Jeremias, e acabaram obrigando o profeta a segui-los. Já no Egito, o profeta Jeremias, com a idade de pelo menos 60 anos, continuou pregando a palavra de Deus e, possivelmente, morreu ali pouco tempo depois. Na verdade, nada se sabe sobre as circunstâncias de sua morte, apesar de que havia uma tradição que afirmava que Jeremias morreu apedrejado pelos judeus em Táfnis. Surgiu também entre os judeus uma crença de que o profeta Jeremias ressuscitaria dentre os mortos e restauraria o tabernáculo, trazendo a Arca da Aliança e o altar do incenso que supostamente ele teria escondido em uma caverna por ocasião da queda de Jerusalém. Porém, essas duas últimas informações, tanto sobre a possível morte de Jeremias e um possível ressurgimento do profeta, não estão escritas na Bíblia. Talvez essa antiga crença possa explicar o porquê que alguns diziam que Jesus era Jeremias, conforme a resposta dada pelos discípulos diante da pergunta de Jesus sobre o que o povo dizia acerca da sua identidade. O profeta Jeremias foi contemporâneo durante algum tempo do profeta Sofonias, do profeta Naum, da profetisa Ulda, do profeta Ezequiel e do profeta Daniel. Existem também outros personagens da Bíblia com o nome de Jeremias, dos quais podemos destacar o chefe do clã na tribo de Manassés, 3 guerreiros que se juntaram a Davi em Ziclag, o pai de Umutal, esposa do rei Josias, o pai de Jazanias, um contemporâneo do profeta Jeremias, e um sacerdote que retornou da Babilônia após o exílio com Zorobabel. O livro de Neemias cita em 3 ocasiões o nome Jeremias, mas existe dúvida se são 3 pessoas diferentes, pelo menos 2 ou apenas uma. É importante mencionarmos estes outros homens para que nenhum deles seja confundido com o profeta Jeremias durante a leitura de algum texto bíblico. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.